A leitura bíblica para a lição é Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5. Hoje nós vamos estudar a lição 2, verdadeira espiritualidade. É um início, né? Embora na semana passada já começamos uma introdução mais geral, mas agora nós temos aqui exatamente o início do estudo do livro de Jó, começando com a apresentação de Jó. E como diz a lição aqui, é um homem bem-aventurado. Vamos fazer essa leitura. Jó, capítulo 1, versos de 1 a 5, vamos ler a uma só voz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas irmãs e comerem, beberem com eles. Decorrido turno de dias, seus banquetes, Jó seus filhos, e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então nós vamos ver aqui na introdução que o foco da lição é a espiritualidade de Jó. Consequentemente, falando sobre a nossa espiritualidade, como o ensino cristão, como o ensino do Evangelho, tem um efeito positivo, transformando as nossas vidas. O personagem Jó, aqui, nós percebemos que temos poucos detalhes, né, sobre quem é Jó, mas sobre a sua vida espiritual. Já nesse primeiro aqui, versículo, fala-se muito, né? Um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ponto 1. O que sabemos sobre Jó? Aqui, a informação básica é: havia um homem na terra de Uz. Muito pouco, né? Temos também o seu nome, Jó. Temos aqui que ele era um homem espiritualmente fiel. E também temos aqui que ele era um homem rico, possuía ovelhas, juntas de boi. Era um homem que tinha muitos empregados. A lição aqui no ponto 1, ela tenta desenvolver um pouquinho esse tema, né? Falando a respeito de Jó. A palavra Jó pode se traduzir ou significar um separado da aliança, perseguido, e a gente percebe que teria sentido esse significado se a gente analisar não a vida dele como um homem que era um homem de Deus, mas talvez com o que aconteceu com ele, a sua perseguição,
a sua enfermidade. E aí poderia ter sentido, né, o Jó como um homem perseguido, no sentido de que ele sofreu muito com a sua enfermidade, com a perda dos seus bens e de sua família. Tem uma outra definição do nome de Jó, que significa onde está, ó Pai, a ideia de uma invocação da presença divina. Mas como nós falamos, a Bíblia não teve essa intenção de explicar quem era Jó, de explicar algumas coisas mais detalhadas sobre a vida dele. Ele é mencionado aqui como sem uma referência, né, de uma das tribos, ou seja, ele não fazia parte desse povo, entre aspas, aqui, o povo de Deus, mas ele era um homem muito, muito importante aqui, né, com certeza. Aqui diz a lição que Jó, da mesma forma como Melquisedeque, né, o foco sobre esses dois homens está totalmente em seu relacionamento pessoal com Deus e nas suas ações decorrentes disso, e não na vida deles especialmente. Eles demonstram que a aliança não depende de linhagem ou vontade humana, mas de um relacionamento que procede de Deus, sendo concedido a quem Ele quer. Ele volta a tocar nesse tema, a questão de que nunca o Senhor quis um povo, e é esse povo só, né, separado. Não, Deus quis usar um povo para que chamasse outros. Mas se esse povo se rebela, Deus levanta outros, né? E assim por diante. Então nós sabemos que a nossa espiritualidade, ela não vem direta da família ou da igreja. Não, eu sou presbiteriano, então é raiz presbiteriana, e aí eu sou crente, né? Não, embora a igreja, a família sejam muito importantes para nós, nós damos prosseguimento com a nossa fé e principalmente a ideia do chamado de Deus. Já vou adiantar, essa lição traz diversas passagens, muitas passagens, e eu vou tentar aqui, à medida do possível, falar até menos e ler essas passagens, trazendo aqui nos slides. Mas a gente percebe como nós somos distante dessa realidade de santidade, como aqui diz, né? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Às vezes nós estamos mais beirando o contrário disso, em muitas das nossas atitudes, em muitas das nossas ações. Mas a palavra diz que é pela graça, pelo chamado do Senhor. Então, da mesma forma que o Senhor chamou aquele povo de Israel, e lá ele diz, né, não era porque vocês eram mais bonitos, porque vocês eram melhores do que os outros, mas é porque eu amei vocês e chamei vocês pelo meu nome, eu tornei vocês a minha propriedade. Da mesma forma, acontece conosco. Se nós estamos aqui hoje, nós sabemos que não é porque nós somos melhores do que alguém, mas é porque Deus nos quis chamar. E esse conflito que nós vivemos é um conflito que faz parte da vida de todos nós como cristãos, porque à medida que nós recebemos o Evangelho, nós conhecemos a verdade, e essa verdade está diante de nós, e nós precisamos lutar para permanecer nela. Então a gente vê aqui sobre esse tema de que a aliança não depende da vontade humana, mas da vontade de Deus. Nós temos duas passagens aqui, João 1, 12 e 13. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, a gente pode até lutar contra ela, mas o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai nos trazer para Ele. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então é o que eu disse, nós vamos ler várias passagens falando a respeito da busca da santidade, do poder, da vida com Deus.
Mas isso não depende de nós, de quem quer, mas de Deus usar da sua misericórdia. E a misericórdia de Deus é impor força em nós para vivermos de acordo com a tua vontade. Então não depende de nós, mas é uma ação que nós fazemos, baseados na misericórdia e na força de Deus, em lutarmos para sermos santos, para buscar a vontade de Deus, para seguirmos os caminhos de Deus. Ainda falando sobre Jó, a lição aqui continua falando da menção a Sabeus, que lá em Ezequiel 14:4 aparece o nome de Jó, como se sugerindo que ele fosse um contemporâneo de Melquisedeque. Abraão, um dos primeiros a manter o temor a Deus após o dilúvio. Então não sabemos bem a história de Jó, mas o que nós percebemos a partir do estudo desse livro, e já nesses primeiros versículos, que Jó era um homem de conhecimento. A origem desse conhecimento, onde que ele aprendeu, que escola que ele foi, não sabemos, mas sabemos que ele era um homem temente a Deus, um homem que é descrito aqui como um homem de Deus. E ela continua falando, né, que ele poderia ser um edomita, que é descrito como habitante da terra de Uz, que fora território de Israel, mas depois fala que ele pode ter chegado lá depois, né? Então isso é um fato, como dizemos aqui, não tão importante para nós. Fato é que ele não faz parte desta aliança, do povo da aliança, né, o povo de Israel, mas ele faz parte do povo de Deus, né? Ou seja, Jó apresenta a graça redentora do Evangelho, que não discute entre judeus e gentios, desafiando a noção de uma salvação exclusiva dos judeus, já naquela época, né? Então, Deus salva quem Ele bem entende, bem Ele quer. Vamos para o segundo ponto, então. Esse primeiro ponto nos trouxe a ideia do que sabemos sobre Jó, e agora o ponto 2, a espiritualidade de Jó. O verso 1 diz: havia um homem naquela terra, ou na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem, primeira palavra, íntegro. A espiritualidade de Jó é descrita por meio de 4 elementos chaves, são essas 4 palavras aqui: íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, basicamente, o nosso estudo está relacionado com estas 4 palavras. O que é espiritualidade? É buscar uma vida íntegra, reta, temente a Deus, se desviando do mal. Vamos ver aqui então, ponto por ponto desses 4, a integridade. Jó é descrito como um homem íntegro, seu coração era inteiramente devotado a Deus e não dividido. Eu disse há pouco, né, que nós vamos ver aqui características que marcam a nossa vida como cristãos, e que nós estamos aqui para olhar para essas características e desejar buscá-la mais na nossa vida. Às vezes nós estamos conformados, ou às vezes nós até achamos que é algo impossível, mas nós podemos sim, pela graça de Deus, buscar essas coisas, embora pareça, como eu disse, muitas vezes distante de nós, irmãos, porque são palavras fortes. Quando a gente fala sobre os oficiais da igreja, e vai trazer uma série de mensagens, às vezes a gente vê lá como é sério, né? Seja irrepreensível, seja isso, são características assim, mas como alguém pode ser irrepreensível? A gente erra, né? Mas são características que devem ser buscadas por nós, e com certeza Jó não era perfeito, mas ele vivia de uma forma que o que se destacava na aparência na vida dele era um bom testemunho. Então nós não vamos ser perfeitos, mas nós devemos viver de forma a que mais luz brilhe do que outra coisa. Quando as pessoas olharem para nós, que elas possam ver em nós características positivas,
características de um servo de Deus. Mas vamos lá, eu não vou interromper, vou apenas trazer para nós, e que a gente com o nosso coração aqui, medite nessas palavras aqui, nessa seriedade que é trazida aqui, porque, irmãos, eu estou falando que é uma mensagem que está sendo muito esquecida nos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas falam mais, não, que Deus é amor, que Deus aceita você do jeito que você é, mas a palavra de Deus é amor, Deus aceita a gente do jeito que nós somos, mas Ele nos transforma, Ele quer que nós sejamos sendo do jeito que Ele nos ensinou, que é o caminho certo para nós. Então, sobre integridade, um coração não dividido. As passagens bíblicas que são trazidas aqui, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, amar ao outro, ou se devotará a um, se desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa questão dos dois senhores é uma estratégia das mais fortes do inimigo para nós. Não, mas é mais ou menos, né? Faz um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Ou seja, você não precisa abandonar totalmente a Deus, totalmente a igreja, mas você pode ter seus pecados, as suas coisas. É isso que o inimigo quer, que nós nos conformemos com o pecado. Jó é um modelo de coerência entre as palavras e ações, e aí que entra o segundo texto de Tiago, quando ele diz: acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui ele está falando da língua, né? Aquele que um dia vai na igreja e louva ao Senhor e fala coisas boas, e com a mesma língua ele sai para amaldiçoar, para falar mal, para pecar. Mas a ideia aqui da fonte a jorrar também é a questão das ações. As nossas ações, o mesmo que faz uma bondade, no outro momento está prejudicando alguém, está ferindo alguém. Então nós somos chamados a integridade. A integridade é importantíssima para a nossa vida, para o relacionamento com Deus, para a verdadeira adoração, para que nós possamos realmente ser servos de Deus. Nós precisamos obedecer a sua palavra. O texto aqui termina nesse tópico dizendo que mau é o desígnio íntimo do coração, enganoso é o coração do homem, e nós vivemos nesse conflito, mas nós podemos sim andar no Espírito para não ceder às tentações, buscar a purificação por meio da palavra, para desfrutarmos da bem-aventurança de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos trazer esta integridade, né, de vida. Continuando, vai apertando aqui para nós. Retidão. Homem íntegro e reto. O que é retidão? Aqui eu coloquei como atos alinhados com Deus. Tirei da revista. A retidão de Jó, que alinha atos com padrões morais divinos. Porque essa ideia de ser alinhado ao quê? À filosofia? Alinhado aos meus pensamentos? À minha interpretação da Bíblia? Não, é alinhado à verdade de Deus, à palavra de Deus. A primeira coisa que uma pessoa, quando quer se render ao pecado e não a Deus, é começar a desvalorizar a palavra, começar a dizer que não é bem assim, se afastando da palavra. E aqui diz retidão relacionado a algo que te dá o padrão, né?
Eu poderia sair aqui da igreja por lá, por lá, por lá. Se alguém fala, não, você tem que sair pelo tapete, então eu tenho uma direção aqui. Se eu saio aqui, eu já desviei da retidão. E a palavra é esse alinhamento que é chamado aqui de retidão. Apropriado com a expectativa. Expectativa de quem? Expectativa de Deus, expectativa da própria palavra. A palavra aponta algo apropriado ou de acordo com um certo padrão ou expectativa. Nós temos algo para que nós possamos seguir. Quando usada em termos morais, enfatiza a correção dos atos de alguém diante de Deus e dos homens. Então aí a terceira frase, diante de Deus e dos homens. O que é mais comum é a gente alinhar a nossa vida diante dos homens. Tanto que pessoas se alinham tanto diante dos homens que elas conseguem se transformar, né? Ela está num grupo, ela é uma pessoa, ela está no outro grupo, ela já é outra pessoa. Ela vai se adaptando ao local onde ela está, às pessoas com quem ela está convivendo. Nós devemos ser sempre o mesmo, alinhados com a palavra, sendo servos da palavra, né? Apropriado de acordo com expectativa e padrão. Atos de alguém diante de Deus e dos homens. Foi aqui que eu parei. Então vamos lá. Textos bíblicos. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 14, 18. Interessante essa ideia de uma luz que vai brilhando, porque não é uma santidade simplesmente uma santidade contemplativa, eu sou santo, mas é uma santidade que ela vai emanar luz. A Bíblia fala lá em Mateus, né, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então quanto mais você tem uma luz forte, mais você vai iluminar. Uma luzinha bem fraquinha, ela já dá um certo brilho ali, né? Mas ela é pouca. Então a ideia de que com o caminho a gente vai tomando essa luz que brilha mais e mais, é uma ideia muito importante aqui para nós entendermos dessa retidão aqui, né? A retidão vai produzir em nós essa luz e nós vamos ser testemunha para outras pessoas. Por isso que é essa ideia da luz que brilha diante dos homens, né? Ou seja, nós somos identificados pelos frutos, e que pela graça de Deus nós podemos viver desse modo sensato no mundo. Uma outra passagem aqui, Tiago 2, 11 a 14. Vamos ler apenas 2 versículos aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ainda Tiago, verso 13, aguardando a Cristo. Então é uma preparação de alguém que sabe que Cristo irá voltar e se prepara espiritualmente para isso. O qual a si mesmo se deu por nós, falando de Cristo, né, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Falando sobre as boas obras, ou seja, uma espiritualidade que é de retidão, de integridade, e assim agindo conforme o padrão de Deus. Então, se o ponto 1 falou sobre a integridade, no sentido de alguém que não está dividido, mas é íntegro, né? Algo integral, né? Não é aquilo tudo misturado, algo vamos dizer, bem fraco, né? Diluído, mas íntegro, não é misturado, não foi enfraquecido, não é um leite aguado, né? Mas é fortalecido. A palavra 2, retidão,
traz a ideia de linha, de direção. Sigo no caminho, neste caminho reto aí. Ponto C, temor a Deus. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Então a espiritualidade de Jó mostra-se em reverência, submissão ao Senhor. Reconhecimento do senhorio e da autoridade de Deus. E aqui é curioso, a gente sempre estuda, né, sobre esse tema, o temor. Essa frase pode resumir bem para nós, é reconhecimento do senhorio e autoridade. Quando você está diante de uma autoridade, você, pelo menos, deveria se comportar. Às vezes a gente vê alguns vídeos de um policial tentando repreender alguém e a pessoa lá desacatando, às vezes xingando, né? É feio isso, é uma autoridade, você deve respeitar. Ele mandou parar, parou. A ideia de respeito, né? Isso é muito visto. Às vezes, por exemplo, respeito quando a gente chega na igreja, né? Você não vai chegar gritando, conversando, você chega silenciosamente, senta no seu canto. Eu sempre lembro uma vez que eu fui num congresso de grandes pessoas, só que estava muito barulhento lá, não tinha começado ainda. E quando o pastor, era um pastor assim, bem conhecido, ele pegou o microfone e falou algumas palavras, não lembro o que ele falou, tipo, boa noite. Eu fiquei até arrepiado. Sabe quando corta, assim, um gate, cortou, fez um silêncio na multidão? Aí você pensa, a autoridade, né? Autoridade não da pessoa em si, mas a autoridade da palavra. Ele estava ali para trazer a palavra, para começar o momento de culto. Então, imagine isso em relação a Deus. Qual o respeito que nós temos em relação a Deus? E quando que Deus está presente? O tempo todo? Falando? O tempo todo? Então, se a gente simplesmente anda de qualquer jeito, pensa qualquer coisa, não é nem falar, só de pensar, Deus está presente nos nossos pensamentos. E o temor é esse reconhecimento da autoridade de Deus. E eu preciso pedir permissão, eu não posso fazer qualquer coisa, até mesmo na forma de eu me dirigir a Deus, eu preciso ter cuidado, humildade para com isso. Continuando aqui, apareceu a palavra fé, quando disse, por exemplo, Jacó jurou pelo temor de Isaque, em Gênesis 31:53, aludindo à fé de seu pai. Então, uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que é uma pessoa de fé. Eu confio em Deus, eu respeito, falou, eu confio, é a orientação de Deus, é verdade, uma pessoa de fé. Princípio da sabedoria, acho que é a frase que vem sempre na nossa cabeça, quando a gente fala temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. E ser sábio, a gente sabe que muda tudo, né? Viver com sabedoria poupa muita coisa, nos livra de muitos problemas, nos leva adiante. Ser sábio. Afastamento do mal, temer a Deus é o afastamento do mal. Essa ideia é muito importante, né, do afastamento do mal. Nós vamos ver esse tema, afastamento do mal, no próximo tópico, desvio do mal. Mas se eu tenho o temor de Deus, eu quero me aproximar a Ele, eu quero adorá-lo, eu quero aprender dEle, eu quero segui-lo. Eu quero seguir os tópicos anteriores aqui, né, que é a retidão, andar nos caminhos retos, que é a integridade, né? Não misturar as coisas, mas beber da única fonte que é o Senhor. Teme a Deus
e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13. É o finalzinho aqui, a última frase. Dever de todo o homem. Nosso dever, nossa obrigação. Por último aqui, o desvio do mal. Jó é um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O último aspecto é o compromisso de Jó em desviar-se do mal, um desafio constante para os filhos de Deus. É um desafio, é um compromisso que Jó tinha e é um compromisso que nós temos. Repare, quando a gente fala de alguém tão íntegro e reto, parece que a vida dele é fácil, né? Ele só vive em santidade, só adora a Deus. Não, para que ele seja reto, ele tem que se desviar dos maus caminhos. Isso significa que Jó também era, com certeza, tentado a desviar, como nós somos tentados. Mas ele se mantinha no caminho. Então esse aqui é o último tópico, mas creio que é um tópico que engloba os demais, né? Porque para temer a Deus, para andar em retidão, para também ser este homem íntegro, nós precisamos nos desviar, precisamos desviar do mal. E aqui nós temos diversas passagens também. Provérbios 1:10, essa passagem eu lembro, é um dos versículos que eu decorei, né? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. São pecadores, são oportunidades, são locais, são tentações variadas. Como não consentir pela graça de Deus, pelo amor de Deus? Pela palavra de Deus diz que não seremos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação nós temos livramento. Então não consintas, não se deixes desviar. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No lugar de sujeitar-se à sedução dos pecadores ou do pecado, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Afastando de tudo que nos atrapalha nessa jornada espiritual, como diz Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, orando como Jesus ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ainda, João 17, ele mesmo intercedeu por nós, Jesus intercedeu por nós, disse: guarda-os em teu nome. Depois no verso 15, não peço que os tires do mundo, e sim os guardes do mal. O mundo é uma oportunidade, é um momento que nós temos, é o deserto que nós temos, mas nós podemos ser livres do mal nesse mundo. E mais um versículo ainda, Romanos 8:13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Uma pausa aqui, irmãos. Vocês têm a revista e tem então em suas mãos um estudo bíblico bem completo, né? Se você eliminar o primeiro tópico e o último tópico, pegando esse segundo tópico aqui, a espiritualidade de Jó, essa aqui é a mensagem, a espiritualidade de Jó. E aí você traz, a espiritualidade de Jó é descrita por meio de 4 elementos chaves: a integridade, a retidão,
temor a Deus e o desvio do mal. Estude e, se necessário, coloque-se diante de Deus, talvez com tristeza. Quando a gente coloca a régua, a gente vê o tanto que é torto. A gente tem os ensaios aqui, Reginaldo? E a gente agora está tendo essa possibilidade, com a mesa digital, regular exatamente o volume de cada uma das coisas e salvar essas coisas. Só que a dificuldade é que são 3 volumes. Tem um volume que você está ouvindo aqui da caixa, você está ouvindo aí. Tem um volume do ponto, do retorno que fica no ouvido de cada um que está aqui. Nós vamos cantar, nós estamos aqui, nós temos um fone de ouvido, e eu vou estar ouvindo não aquilo, eu vou estar ouvindo o que está aqui no meu ouvido. E eu posso colocar um volume diferente do volume que está ali. Então ali a guitarra está alta, aqui eu posso ficar até sem a guitarra. E tem um terceiro volume, que é o volume que vai para a internet, para a transmissão. Então na transmissão tem uma regulagem. Mas não é a mesma? Não é a mesma, porque aqui é uma regulagem, porque nós estamos numa caixa, nós estamos no reverberar que vai e volta, e a internet tem um volume específico relacionado ao digital ali. Então você tem que regular esse volume. A hora que eu chegar no final da história eu não vou lembrar o que eu queria falar com isso, mas vocês me ajudam aí. Então há uma regulagem diferente para cada uma das coisas. E aí? Onde que eu estava? E agora? Fala mais alto. Desvio do mal, Um compromisso de se desviar do mal. Então, uma hora aparece. Então a gente precisa se sujeitar o alinhamento mesmo, é isso que eu ia falar. A gente tem essa aula aqui, que é um alinhamento, que a gente tem que colocar na nossa vida. Eu comecei com a história de quando você põe a régua, você vê o quanto é torto. Então a gente viu que regular a igreja, tem uma pessoa vai ali, regula e escuta. Regular aqui o ouvido, cada um é responsável pelo seu ouvido. Então você põe o que você quiser no seu ouvido aqui, certo? Eu vou colocar mais alto o piano, que eu preciso ouvir o piano, que eu estou tocando o piano. E assim por diante. Agora, regular a internet era algo que foi mais difícil, porque só enquanto estiver passando essa internet. Então, tem que escutar lá a internet, e regulando o volume de cada coisa. Não, o piano está alto, está baixo, está alto. E aí o que eu queria dizer é que quando a gente ouviu a internet, na semana passada, a gente viu o quanto estava fora. Aqui da igreja, tá melhorando, não está perfeito, mas está quase bom, o ouvido, cada um cuida do seu, mas a internet estava muito disparada, o teclado estava muito alto, a voz de um mais alta do que a do outro, etc. Aí os irmãos estão tentando fazer essa regulagem, tudo isso. E o que eu digo é o seguinte, irmãos, se a gente não medir, a gente vai deixar errado. E às vezes a gente tem dificuldade de medir, porque a gente não quer admitir que está errado. Eu nem me ouço, Acho que vocês tiveram a oportunidade de gravar e se ouvir, aí você vê, nossa, achei que estava melhor. Canta, você acha que você está cantando afinado, vai escutar lá depois, fala, misericórdia, Às vezes está o pastor ou o presbítero dirigindo a liturgia, está cantando lá, Escuta lá na internet para você ver como que saiu. Você vai ver, às vezes, tem que melhorar, tem que prestar mais atenção, porque não é que não pode, é que não está afinado, é que você não está se ouvindo e você não está controlando a voz, treinado. Então assim é a nossa vida, irmãos. Aqui é uma dificuldade para todos nós, mas nós precisamos atentar para isso, Alguém quer nos ajudar, participar? As próximas partes aqui a gente vai mais rápido.
gostaria de fazer um comentário, sem fugir do contexto. O que eu achei bastante interessante, às vezes a gente faz um elogio para uma pessoa, né? A gente elogia alguém e a gente acaba intitulando aquela pessoa de honesto, de correto, uma pessoa do bem, uma pessoa crente. E isso já tem um valor imenso, né? Quando uma pessoa é conhecida porque ela é crente, porque ela é uma pessoa correta. Mas no caso aqui de Jó, quem intitulou Jó como íntegro, reto, foi o próprio Deus. Então, o próprio Deus que disse que não há na terra alguém semelhante a Jó. Você já parou para imaginar a pureza, a profundidade disso? Deus declarando a um homem que ele é íntegro e reto. Então, quando nós ouvimos de alguém da nossa família, um amigo, alguém que nos quer bem, faz um elogio, isso já tem um valor profundo. Agora, ouvir uma declaração dessa de Deus, Deus dizendo, olha, não há ninguém semelhante a Ele. Ele é íntegro, Ele é reto, Ele é temente a Deus e Ele se desvia do mal. Que nós possamos pensar um pouco sobre essa relação que nós temos com Deus. Você já parou para perguntar assim, o que Deus pensa de você? Aqui está claro, né, o que Deus pensa de Jó. Mas o que Ele pensa da sua vida? Né? O que Deus pensa da sua vida? E aqui, para não estender muito também, pastor, eu acho bastante interessante aqui nós temos um padrão. Se nós queremos saber o que eu devo fazer para ser entre aspas, um bom crente, aqui está o alinhamento que o Senhor falou. Aqui nós temos o padrão estabelecido. E qual é o padrão? Eu preciso ser íntegro, reto. E aqui eu acho uma coisa bastante interessante, que Deus, Ele atribui princípios que, para nós sermos como Jó, não depende só da força humana. Aqui está muito claro, existe uma sabedoria aqui muito clara para a nossa vida. Para que eu seja reto, para que eu seja íntegro, o que eu preciso fazer? Eu preciso temer a Deus, não tem outro jeito. Não há outra forma de eu querer ser uma boa pessoa, um bom pastor, um bom presbítero, um bom professor, um bom gerente, uma boa dona de casa, uma boa mãe. Não há outra forma se eu não temer a Deus. E aí tem uma consequência, na medida que eu vou temendo a Deus, na medida que eu vou tendo uma relação profunda com Deus, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou desviando do mal. Então, aqui está muito claro na lição de hoje, esses 4 princípios. E ele tem uma relação muito profunda com Deus. É só na medida que eu ando com Deus, é que eu vou conseguir ter esses princípios de vida. E essa ideia do elogio também é interessante, que nós somos limitados, né? Quando eu olho para uma pessoa, eu falo, nossa, olha como ele joga bem futebol, olha só como ele é um bom escritor, olha só como ele é um bom marido. E Deus te vê o todo. Não, Jó é reto, ou seja, na vida inteira, né? Em todos os aspectos da vida dele. E nós precisamos também dessa forma, né? Não cuidar apenas de alguma coisa. Não, eu sou honesto, não roubo de ninguém, tá, mas aí você é honesto, mas você é uma pessoa moralmente frágil. Nós temos que cuidar de um todo, né? Às vezes nós temos facilidades de tomar certo padrão, e naquele padrão nós somos perfeitos. Olha, 100%, parabéns para você, você é muito educado, 100%. Mas e naquilo ali? Naquilo ali já é um zero menos alguma coisa, né?
Por isso que é difícil e só pela graça e misericórdia de Deus nós podemos nos aproximar. Mas, como foi dito, devemos guardar essa lição como um padrão, sim, da verdadeira espiritualidade, de uma vida com Deus completa a partir desses aspectos aqui. Então nós vamos seguir. Ponto 3, as boas obras de Jó. É na sequência aqui do texto, né, falando a respeito de que Jó e seus filhos, né, que ele orava pelos seus filhos, que ele oferecia oferecia sacrifícios, pedia perdão pelos seus filhos. Então a espiritualidade de Jó se refletia em suas ações. Ele desempenhava cuidadosamente o papel de líder espiritual da família. Jó é descrito então aqui como um homem que levantava de madrugada, oferecia sacrifícios, e aí ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó assim orava pelos seus filhos. A lição traz aqui esta ideia. Essa conduta de Jó nos lembra da necessidade de atenção constante ao pecado em nossa vida e na vida daqueles sobre nossa responsabilidade. A oração em relação ao pecado, ela não é só oração de confissão. Eu preciso orar para que Deus me desvie do mal, né? Não terminamos agora de falar do desviar do mal, né? O Senhor Deus me dê força para que eu desvie do mal, para que eu tome atitudes corretas, para que eu seja livre do pecado. E aqui ele orava pelos seus filhos, e a lição diz ao contrário de Eli, que exortou seus filhos depois que pecaram. E aqui nesse texto de 2 Samuel 2, 22 a 23, ele exorta os seus filhos, e os seus filhos não ouviram. Então, talvez faltou uma exortação, uma instrução anterior, para que mais para frente, talvez os seus filhos nem andassem por certos caminhos de pecado. E é essa mesma questão para nós, né? Nós nos oramos, nós nos preparamos, nós santificamos, nós lemos a Bíblia para nos fortalecer, para que a nossa vida seja diferente no futuro. É a medicina preventiva, né? Agir proativamente. Nós precisamos atentar para isso. Jó ensinava a seus filhos sobre a santidade de Deus e a necessidade de viver de acordo com a sua vontade. Aqui ele fala então que até mesmo essa questão dos holocaustos não era uma compensação pelos pecados, mas também uma demonstração do compromisso com Deus, ou seja, que eles precisavam estar ligados a Deus e à sua vontade. Jó ensinava na prática o dever de consagrar a vida. Aquele era um momento de ensino, de contrição e de renovação do compromisso de viver conforme a vontade de Deus. Aqui fala que ele tinha 10 filhos, né? São 7 filhos e 3 filhas, e que eles davam muitos banquetes, né? Se você pensar em 10, muito aniversário para comemorar, muitos momentos, né? Muitas festas, e principalmente para a situação financeira deles, com muitos ricos, com muitos bens, né? Eles deveriam dar banquetes, convidar pessoas para participar, e ele orava pelos seus filhos, para que eles não se desviassem, nesse coração alegre das festas, não se desviassem do Senhor. E nós também precisamos disso. Aqui diz: da mesma maneira, no Evangelho, a redenção por Cristo não é um convite ao relaxamento moral, mas um chamado à santidade e à justiça. Ou seja, que a oração de Jó era um chamado para que eles vivessem de forma positiva a Deus. O Evangelho também é um chamado para que nós possamos viver em santidade. Ele se refere à questão de que muitos descansam na salvação, como se a salvação
fosse uma oportunidade para pecar, né? Eu sou salvo, encontrei Jesus, eu continuo pecador, mas agora eu sou livre da morte. Você continua pecador, mas você precisa lutar e buscar a santidade, buscar abandonar o pecado. Quantas vezes nós pecamos? O tempo todo, em pensamentos, em palavras, em atos, mas também nós aprendemos o tempo todo, senão alguma coisa está errada. Nós nos santificamos o tempo todo, nós subimos degraus mais altos, né? Vencemos certas coisas. A gente fica triste quando, não querendo falar mal do outro, né? Mas quando a gente percebe que tem pessoas que parece que estão estagnadas na mesma coisa, como criancinhas que estão sempre dando birra e sempre vivendo os mesmos problemas, os mesmos pecados. E nós não podemos viver dessa forma. Temos que crescer, amadurecer. Conclusão. As Escrituras apresentam Jó como um homem que exemplifica interna e externamente as características daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Alguém que experimenta uma vida transformada, fruto da comunhão com Deus, que tinha o conhecimento verdadeiro de Deus. E essa lição é chamada para nós, irmãos. Nós somos filhos de Deus, alcançados pela graça de Deus. Nós devemos experimentar em Jesus essa vida transformada. Aqui diz que é fruto da comunhão com Deus. Não há como a gente falar, não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não tenho uma vida transformada. Essa lição é um desafio, irmãos. Eu creio que se a gente olhar para cada um, é porque o tempo parece longo, né? Mas a gente leu rapidamente os versículos, são textos que a gente tem que meditar um por um ali, se aplicando na nossa vida, buscando o perdão, buscando preenchê-lo. E que é real, irmãos. Se Jó é um exemplo, como foi dito, é um exemplo que o próprio Deus deu para nós, é a forma que Ele quer que nós sejamos em busca, que nós estejamos vivendo desta mesma forma. Aplicação: comprometa-se com Deus, pois é a característica mais vital que podemos exibir. Comprometer-se com Deus. Compromisso, essa é uma palavra importante, meus. Ela está em desuso, né? A pessoa assume um compromisso numa data, ou com um pagamento, ou assume um compromisso com a igreja, mas não cumpre. Assuma um compromisso. Isso é importante para nós. Trabalhe para produzir frutos dignos do chamado que recebeu e para conduzir outros ao amor e serviço do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, nós vamos concluir. E estamos felizes aí por mais essa revista, tem a oportunidade aí de estudar, como disse o Obed no domingo passado, né? Estude a lição, e que nós possamos aí ter mais uma caminhada, conhecendo um pouquinho mais do livro de Jó, que é um livro poético, mas é um livro que traz muitas lições sobre a nossa vida, sobre o tema, né? Batalha espiritual, que a gente estava estudando aos domingos à noite, a ação, né, do inimigo contra nós, e que nós possamos assim, através dessa história, aprendermos do contentamento, aprendermos principalmente
dessa ação, cuidado de Deus para conosco.